Ok. Esses estudos fazem então parte dos nossos estudos ministrados à igreja, na igreja, quando lá estamos, para a igreja da qual eu sou pastor, terceira igreja presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes, e se estende também esses estudos com muita alegria, com muito prazer a todos os que estão nos acompanhando e que Deus está assim colocando nesses meios de comunicação essa oportunidade para também podermos compartilhar a palavra de Deus com você. Você é muito querido, você nos alegra muito o coração e esperamos que você, na oportunidade que tiver, quando assim essa reclusão toda acabar, possa estar conosco, louvando, cultuando a Deus. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre os atributos de Deus. O nosso Deus é soberano, né? Ou como colocamos no título lá do YouTube e também Facebook, a maravilhosa soberania de Deus. Eu quero já adiantar que esse é um estudo que, se dependesse de mim, não teria fim, né? Ele é muito extenso, ele aplaca, ele envolve, ele toma todas as esferas das nossas vidas. E todos os conceitos bíblicos, assim como outros atributos, passam por esse, né, a soberania de Deus. Então eu já adianto aqui para você se animar. Nós estaremos desenvolvendo esse estudo, dessa feita, usando, claro, sempre a palavra de Deus, vários outros autores, livros, confissão de fé, comentários, e então será um estudo longo, não vai acabar hoje. Talvez desenvolveremos aí mais 3, 4 partes só na soberania de Deus, para que possamos nos deleitar, sim, em compreender um pouquinho, nem tudo, sobre esse atributo maravilhoso do Senhor. Ok. A palavra de Deus implica, a palavra Deus, né? A palavra Deus implica supremacia e o poder para criar, como a Escritura frequentemente declara: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Isso está lá no Salmo 102, verso 25. Jesus Cristo, como o Deus encarnado, diz ao seu povo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não dá para imaginarmos o que nos espera, né? Antes, não dá para imaginarmos como que algo já está preparado antes de tudo, antes de nossa existência, desde a fundação do mundo. A mente do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a supremacia, a soberania, a onisciência do nosso Deus é tremenda. Somente Ele mesmo para nos fazer vislumbrar um pouco de tudo que Ele é através da fé. A fé que vem dele também. A fé é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus para todo aquele que assim crê
e vamos crer por causa desse presente, mas ainda vamos tratar de tantas coisas e dessa também. Continua, porque Deus é o único Criador dos céus e da terra. Segue-se que a sua palavra somente pode governar todas as coisas em cada esfera, porque Ele somente nos fez e pode nos salvar. Somente sua palavra pode nos governar. Porque Ele somente é Deus, somente sua lei pode verdadeiramente nos reger. Nós tiramos isso do site Monergismo, de John Husdony. Então, para a nossa introdução aí, pensarmos, porque Ele somente é Deus, somente sua lei pode verdadeiramente nos reger, nos governar, nos conduzir, nos fazer ser. Texto de Isaías maravilhoso, que diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías 46, 8, 11. Que texto tremendo, maravilhoso nós temos aqui. Deus falando ao seu povo na sua disciplina, pecou, prevaricou, foi para outros deuses, e aqui Deus está exortando-os a lembrar de quem é Ele, né? Lembrar de coisas passadas da antiguidade, os grandes feitos do Senhor, né? O Deus que sempre se manifestou ao seu povo e agiu, e por seu grande poder manifestou graça, misericórdia, amor. E aqui então essa palavra serve também perfeitamente para nós. Talvez você, novo na fé, não tenha tanta vivência com Deus para se lembrar de um tempo passado, mas pela fé nós vemos, não só na Bíblia, mas em toda a história da humanidade, a ação de Deus, as profecias de Deus se cumprindo. Tudo que Ele determinou, estabeleceu, e desse tudo, o pouco que Ele nos revelou, que para nós é muito, nos revelou na sua palavra, tem se cumprido. Deus é soberano, né? Ele decreta, ele determina, ele estabelece, ele planeja, ele cumpre, e ele não dá satisfação a ninguém, e tudo isso acontece. A doutrina, como dissemos, da soberania divina, ela é maravilhosa, ela também nos humilha muito. É típico da natureza caída do ser humano querer estar no controle, e nós não estamos.
temos sim a nossa livre agência dada por Deus em escolher, em realizar o nosso mandato cultural, mas o controle absoluto nunca teremos. Nunca teremos. Só Deus. Só Deus. E isso não deve nos desanimar ou provocar ira, como provoca no ímpio, mas sim nos alegrar, nos trazer confiança, certeza, porque se dependêssemos de nós, quantas frustrações teríamos. Mas com Deus nunca, jamais seremos frustrados, seremos enganados. Nosso Deus e a sua soberania maravilhosa. Pode-se definir esse atributo do Senhor como o único ser que não está sujeito a ninguém. A soberania de Deus descreve Deus como o único ser que não está sujeito a ninguém. Não é influenciado por nada, sendo absolutamente independente, agindo como lhe apraz, onde ninguém consegue confrontá-lo, nem impedi-lo, como declara o profeta Isaías. Isaías 46:10, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Capítulo seguinte do que lemos anteriormente. Também Daniel 4:35, na Babilônia, ele diz, segundo a tua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar, impedir a sua mão de agir. Daniel falando a Nabucodonosor, que se viu na sua pecaminosidade e insanidade como o próprio Deus. Você deve lembrar, ele mandou fazer uma estátua, sonhou com ela. Só Deus é o Senhor, só Deus é digno, justo, o único que pode ser adorado, não o homem. O pastor Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, pregando no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 15, que diz assim, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ele, pregando nesse texto, ele tem um discurso, um relato aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, relatou Spurgeon, não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sobre as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santifica todas elas. Continua Spurgeon. Para os filhos de Deus não deveria haver nada por que lutar mais zelosamente do que a doutrina de que o seu Senhor domina toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus e seu direito de ocupar esse trono.
Porque por outro lado não há doutrina mais odiada pelos mundanos, nenhuma verdade de que tenham feito joguete a tal ponto como a grandiosa, estupenda, porém certíssima doutrina da soberania do infinito Jeová. Continua Spurgeon. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Dispõe-se a deixá-lo em sua oficina, formando mundos e criando estrelas. Deixarão que esteja em seu dispensário a distribuir esmolas e a conceder benefícios. Permitirão que fique sustentando a terra e mantendo-a firme as suas colunas, que acenda os luzeiros do céu e governe as irrequietas ondas do mar. Mas quando Deus sobe ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes. E quando nós proclamamos um Deus entronizado e seu direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, como também de dispor de suas criaturas como ele achar melhor, sem consultá-las sobre a questão, então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem de surdos para não nos ouvir, porquanto Deus no seu trono não é o Deus que eles amam, mas é Deus no seu trono que muito nos agrada pregar, e em Deus no seu trono que confiamos. É em Deus no seu trono que confiamos. Isso está lá no livro de A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Que declaração maravilhosa do pastor Spurgeon, né? No seu relato, na sua explanação da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 15. É assim, o nosso Deus, na sua soberania, nesse atributo maravilhoso, tremendo, extenso, ele consola os seus filhos, conforta, dá segurança, alegria aos que assim têm fé nele por meio de Jesus Cristo, e se torna mais odiado ainda, mais desprezado, legado somente a algumas coisas que o homem ímpio escolhe para Deus, mas não na extensão do seu reinado, da sua supremacia, do seu governo sobre tudo e todas as coisas que ele mesmo criou. Que contradição! O ímpio sempre manifesta assim a sua impiedade, que às vezes eles chamam de fé, relegando Deus a um canto das esferas que ele mesmo ordenou, criou, designou, cuida e controla. É o homem querendo estar no controle. É o homem querendo ser Deus. É toda a manifestação de ódio e rebeldia que se transformou na total depravação do homem. Adão e Eva queriam ser como Deus. Daí eles, na sua desobediência, revelaram não amarem o Senhor Criador. E isso perpassa de geração em geração.
As Escrituras estão cheias de evidências de que Deus age conforme o seu desejo soberano. Jó disse ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó, depois de ter visto e sentido todo o seu sofrimento, onde Deus, na sua soberania, permitiu que acontecesse na sua vida. Você que já leu o livro de Jó, a história de Jó, Deus soberano permitiu Satanás tocar na sua vida, mudar o curso de sua vida, e Deus, na sua soberania também, se revelou mais ainda a Jó e devolveu e deu todo aquilo que Jó tinha perdido de forma dobrada, né? Muitas vezes a gente exalta isso, né? Olha como Deus é bom nesse sentido, deu tudo de volta. De novo ficamos com a prioridade e a escala de valores das questões materiais. E nos esquecemos que também Jó, em uma das suas falas a respeito de Deus, ele vem dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. E será que é mais importante para as nossas vidas? É uma pergunta que eu só faço para refletir, só tem uma resposta. O mais importante para qualquer ser humano, o maior bem, como disse Davi, para o ser humano, é o Senhor, não as coisas que o Senhor pode nos dar. E aqui não que estejamos desprezando as coisas, querendo que vamos fazer voto de pobreza, nada disso, a Bíblia também não nos pede isso. Mas se na riqueza ou na pobreza, na fartura ou na miséria, nós não entendemos que o nosso maior bem é o Senhor e compreender quem Ele é, nada faz sentido, nada necessita, nada vale. O salmista diz: tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, 6. Disse Deus, lá em Isaías, mais uma vez: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A questão da soberania de Deus está implicitamente ligada à vontade de Deus. E como vimos lá atrás, Deus, no conselho da sua vontade, Ele não pede satisfação, Ele não trabalha sob pressão, Ele não é influenciado, Ele não é moldável, volúvel, Ele não titubeia, Ele não pede conselhos. Isso faz dele um Deus soberano, né? Isso faz dele o Todo-Poderoso, que não como os deuses do Olimpo ou do panteão grego, se divide em algumas esferas, né? O deus Poseidon do mar, deuses fragmentados em algumas esferas daquilo tudo que foi criado. Não, esse não é o nosso Deus, e assim Ele não age, e a sua vontade não está alocada somente em alguma parte da criação do universo, mas em toda.
Então, o nosso objetivo nesses estudos, né, vamos ter aí uma sequência, compreender que a soberania do Senhor promove a sua própria glória. Não é promover, promove a sua própria glória. Entender que a soberania do nosso Deus reflete em todos os aspectos de nossa vida. A soberania de Deus tem a ver com nossa vida. Deus tem um negócio conosco, não é a gente que tem um negócio com Ele. E crer que a soberania de Deus deve levar-nos a confiar, obedecer e adorar o Senhor. Então, 3 objetivos básicos aí para nós vislumbrarmos, né, nesses estudos que estamos iniciando sobre a soberania de Deus. Que Ele assim nos abençoe e nos ajude. Abraham Kuyper, né, ele veio falar uma frase que a princípio outros já disseram também. Diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Essa frase tornou-se aí famosa, né? Frase de Abraham Kuyper na sua compreensão também sobre a soberania de Deus. Vamos ver aqui nesse estudo alguns pontos, né? Nessa primeira fase nós vamos fazer uso da Confissão de Fé de Westminster, comentada de Roger, né? Teólogo, pastor reformado. A Confissão de Fé é um dos símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil usa, e de uma forma muito apropriada o pastor teólogo Dr. Rod, ele vai nos enriquecer, nos esclarecer muito sobre essa questão lá no capítulo 3 da Confissão de Fé, sobre os decretos de Deus. Vamos ver isso então, né? Aqui mais uma vez a frase de Abraham Kuyper. O capítulo 13, então, dos eternos decretos de Deus. Diz assim no ponto 1, né? Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Nós vamos ver o que Roger vai nos falar desse primeiro ponto. Talvez é até aí onde vamos hoje, né? Então aguarde para que possamos ver a exposição desse primeiro ponto. Mas tem também o segundo ponto que vamos utilizar nesses estudos, né, dos eternos decretos de Deus. Diz assim, o segundo ponto desse capítulo 3 da Confissão de Fé. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode
ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Esse segundo ponto, muito interessante também, nós já vimos naquele outro atributo de Deus, que é a sua onisciência, diferente da sua presciência, termo que uma linha teológica da compreensão das Escrituras que nós não adotamos, no sentido de que Deus sabia que você ia tropeçar quando saísse da sua casa, então ele sabia, então por ele saber ele ordenou isso. Nada a ver. E assim também outras coisas mais sérias do que essa. Então vamos ver isso também com mais propriedade à frente, tá bom? Vamos então seguir a exposição, o comentário da confissão nessa primeira parte, né? Estamos aí usando a confissão de fé comentada de Roger, na editora Puritanos, tá bom? Primeiro, então, vendo aquela primeira sessão, né? A primeira sessão. Eu vou repetir aqui. Desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes são estabelecidas. Vamos ver então um pouquinho aqui. Seguindo, se você tiver aí a confissão comentada, pode seguir, nós estamos nela aqui, tá bom? Diz assim: desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Isso deve ser compreendido pela fé, aceito pela fé, no sentido que Deus não criou tudo e todas as coisas sem um propósito. A teologia da evolução, ou os evolucionistas, nesse sentido, eles partem da primícia, da tese, e é uma teoria, e se é uma teoria não tem prova científica, o mundo que jaz no maligno, o mundo que não crê em Deus, as ideologias aí que você sabe muito bem que querem matar Deus, tirar Deus da jogada, não tem Deus como Deus criador. Então, se Deus não é criador, quanto menos Deus, se criou alguma coisa, tem algum propósito nessa criação, e nesse propósito nada vai mudar. Então é muito próprio nós pensarmos nisso, né? Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Então ele criou tudo segundo o seu propósito, e sabemos, segundo esse propósito é a sua própria glória. Diz também: esse plano compreende e determina todas as coisas e eventos de toda espécie que venham suceder. Então, esse plano soberano de Deus envolve tudo e todas as coisas, as esferas, que vão acontecer e estão acontecendo. E essa é a manifestação, é o entendimento do nosso Deus soberano. É assim que as coisas caminham.
3. Esse propósito todo compreensível não é condicional nem em seu todo, nem em qualquer de seus elementos constituintes. Em nenhum aspecto, sua presciência depende de eventos não envolvidos nem determinados por seu propósito. Deus, então, no seu conhecimento, né, em tudo aquilo que vai acontecer, já aconteceu, não existe condicionais, né? Não existe coisas que não foram estabelecidas por Ele mesmo para que tudo acontecesse, né? Eu sei que talvez para você que nunca parou ou começou a estudar ou ver sobre a soberania de Deus, pode até parecer algo filosófico, mas é algo realmente de uma questão de fé, onde você crê que Deus é aquele que, no seu atributo de soberania, tem a sua vontade manifestada, imutável, na realização de todas as coisas e de tudo que acontece. E aí segura. Talvez você, então eu vou cruzar os braços, eu vou ser um robô, tudo vai... Não, vamos ver também, ao longo desses estudos, a responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Senão, não teria propósito de estarmos aqui também juntos estudando esse atributo do Senhor, né? Um pouco mais sobre esse terceiro ponto me faz lembrar uma teoria pagã, herege, que surgiu, e infelizmente surgiu até de alguns expoentes, né, de alguns ícones, homens que antes nem comentaram, né, até onde eu sei, não criam assim, né, que é a questão que fala da teologia relacional, né, onde as coisas acontecem e Deus vai como que se adaptando, se relacionando com as coisas que acontecem, não estavam no plano dele soberano que essas coisas acontecessem, mas ele, de forma divina, e ele se interage, se relaciona com esses eventos que ele não tinha nem conhecimento e nem propósito que acontecessem. Compreende que loucura é essa? Né? E essa teologia relacional, ela parece que veio e tomou muitas mentes, cativou muitos daqueles que não querem Deus realmente no controle de todas as coisas, né? É um propósito absolutamente soberano, dependendo unicamente do sábio e santo conselho de sua própria vontade. Então, completando aí o ponto 3. O ponto 4 vai falar assim: esse propósito é em relação a todos os objetos envolvidos nele, infalivelmente eficaz. Então, a soberania de Deus, o propósito de Deus em fazer as coisas acontecerem como acontecem, sobre tudo e todas as coisas, é algo que
não vai nunca deixar de acontecer, e em acontecendo de forma, aqui a palavra usada, eficaz, infalivelmente eficaz, é que nesse propósito soberano de Deus realizar e agir em tudo e todas as coisas, isso é algo que se cumpre como uma simples matemática. 2 mais 2 são 2, e é isso que vai acontecer, é isso que vai ser realizado. E Deus, nesse sentido, manifesta a sua soberania, né? O seu poder. 5. Ele é em todas as coisas consistente com a sua natureza muito sábia, benevolente e santa. No sentido aqui, onde a sua soberania e a manifestação dela em tudo que acontece, né, tudo que existe, em harmonia com a sua natureza, com a sua onisciência, também com a sua benevolência, a sua justiça, santidade, ou seja, tudo que Deus decreta que acontece e vai acontecer na sua soberania, não está desvinculado de sua sabedoria, de sua misericórdia e benevolência, de sua justiça e santidade. Então, um verso que nos vem à mente, né? Tudo que nos acontece é para o bem daqueles que Deus ama. Se a gente pegar essa verdade e tentarmos aqui vincular com a soberania de Deus, realmente é sempre o bem, é sempre justo, até mesmo aquelas coisas que a gente entende que são más, que nos prejudicam. Se tudo está debaixo do controle soberano de Deus, ele tem aí um propósito eterno, sábio, santo, justo para as nossas vidas. E número 6, ele é em todas as coisas perfeitamente consistente com a natureza e modo de ação das criaturas individualmente envolvidas nele. Então, aqui a gente começa a pensar um pouco, e vamos trabalhar isso mais adiante, sobre as nossas ações, e essas ações existem nelas a nossa responsabilidade, mesmo diante da sabedoria de Deus. Isso é o que o Roger aqui dá de início para nós. Agora, vendo o ponto aí, desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Vamos ver o que ele continua nos dizendo. Como criador e governador infinitamente inteligente e providente, Deus certamente teve um propósito definido com referência à existência e destino de tudo quanto criou, compreendendo em um só sistema todo perfeito seu fim principal nesse particular e em todos os fins e meios subordinados em referência a esse fim principal. E já que ele é um ser eterno e imutável, seu plano certamente existiu em todos os seus elementos perfeitos e imutável desde a eternidade. Estamos aqui, é claro, frisando o que já vimos, repetindo aqui, onde Deus, ele, na sua soberania, ele é perfeitamente
consistente em fazer tudo de modo perfeito, sem sombra de mudanças, e ele o fez desde a eternidade, né? Diz assim ainda, Roger: visto ser Deus uma pessoa infinita, eterna, imutável e absolutamente sábia, poderosa e soberana, certamente que seu propósito participa dos atributos essenciais de seu próprio ser. E visto que a inteligência de Deus é absolutamente perfeita e o seu plano eterno, visto que seu fim último é revelado como quem almeja unicamente sua própria glória, e toda a obra da criação e da providência é observada como a formar um sistema único, segue-se que o seu plano é também único, uma intenção todo compreensiva, provida de todos os meios e condições, bem como dos fins predestinados. E aqui o segundo ponto, né, sobre o plano de Deus, compreende e determina todas as coisas e eventos de todo gênero que venha suceder. Então, dentro da soberania de Deus, no seu plano total, abrange-se tudo e todas as coisas que vão ainda acontecer, né? No ponto 2.1 diz assim: isso se faz infalível à luz do fato de que todas as obras de Deus, da criação, da providência, se constituem num sistema. Nenhum evento é isolado, quer no mundo físico, quer no mundo moral, quer no céu, quer na terra. Todas as revelações supernaturais de Deus e cada avanço da ciência humana corroboram para tornar essa verdade conspicuamente luminosa. Vamos ver se é isso mesmo que está aqui, nesse ponto. Me passa aqui o ponto 2.1. Isso mesmo. A questão aqui é de que todas as formas da manifestação da soberania de Deus, elas não estão, nesse sentido, isoladas, como ele sendo aquilo que eu já disse anteriormente, um Deus só de uma esfera, que planeja, toma conta, controla só algo específico da criação ou dos relacionamentos humanos. Não. Tudo está envolvido e tudo corrobora, e isso é uma verdade tão maravilhosa que vai esclarecendo, iluminando tudo aquilo que acontece. Seguindo aqui, daí a intenção original que determina um evento deve também determinar todos os outros eventos relacionados a ela, como causa, condição ou consequência, direto e indireto, imediato ou remoto. Por isso, o plano que determina os fins gerais deve também determinar até mesmo o elemento mais minúsculo compreendido no sistema do qual esses fins são partes.
as ações livres de agentes livres constituem aí um elemento eminentemente importante e efetivo no sistema de coisas. Uma ilustração, né, dessa soberania de Deus na manifestação do controle dele e do propósito dele em tudo e todas as coisas que foram criadas. Aqui vem nos falar até de elementos mais minúsculos compreendidos aí, no qual esses fins são partes, né? Vamos tentar materializar esses elementos minúsculos, né? Tantas coisas que a gente às vezes não vê, né? Não só coisas que são menores do que nós, mas coisas que estão, de uma certa forma, ocultas, né? Encobertas, e que cumprem um propósito soberano de Deus para, nesse aspecto, manter tudo aquilo que ele mesmo criou, né? Estamos aí vivendo uma pandemia, né? Um vírus é uma coisa mais do que minúscula, né? Não dá para se ver. E nesse processo todo, nós devemos entender que Deus tem os seus propósitos, e nós não sabemos quais são, mas nós podemos muitas vezes experimentar e ver parte desses propósitos. Ontem, conversando com o irmão, e outros dias também, uma das avaliações, resultados que a gente tem visto nesses tempos de pandemia ou isolamento social, é que a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, tem atingido outras pessoas de forma que o funcionamento da igreja, o formato como sempre foi, não atingiria, né? As pessoas em casas, as pessoas isoladas nesse sentido, buscando uma verdade, buscando uma compreensão dos fatos, e Deus, nesse sentido, usando dessa circunstância, não. Ele, na sua soberana, no seu plano soberano, estabeleceu que assim fosse, né, para que a sua palavra também fosse mais divulgada, apresentada a outros que de outra maneira não teriam essa oportunidade. Soberania de Deus, né? Onde nós temos visto isso nos nossos dias de forma muito clara. Não sei se eu fiz me entender essa questão aqui, mas é assim que nós temos visto como Deus soberano, mesmo diante de uma crise, ele trabalha e ele cumpre os seus propósitos. Entendam bem, ele não está se relacionando com isso, né? Senão seria aquilo que nós falamos de teologia relacional. Não. Temos que crer que Deus permitiu, colocou o propósito, determinou nesse tempo que estamos vivendo essa crise e responsabilizando homens, como nós vamos ver mais adiante, e tem cumprido assim os seus propósitos diante da sua soberania, do que está acontecendo atualmente. Continuando, e para finalizar aqui, se o plano de Deus não determinou eventos dessa classe, né, ele não poderia ter feito nada certo. O seu governo do mundo seria feito contingente e dependente, e todos os seus propósitos falíveis e mutáveis.
E aqui o ponto 2, as escrituras expressam claramente essa verdade. De acordo com o sistema em geral, ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Letra B, dos eventos fortuitos, ele também vai operar os seus propósitos, aquilo que para nós é inesperado e acontece, mas ele não é pego de surpresa nunca, ele sempre vai estar cumprindo seu propósito. A letra C, das livres ações dos homens, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. E outro texto também vem falar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:1. E outra aqui, porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Letra D vai nos falar também das ações pecaminosas dos homens. A este que foi entregue pelo determinador conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos do injusto. Atos 2:23, quando Pedro vem e esclarece ali no dia de Pentecostes o que aconteceu com Jesus. E estava dentro da soberania, da determinação de Deus que aquilo acontecesse. E esses homens foram responsáveis, eles que assim o fizeram. Vem falar também aqui, mais uma vez, Atos 4:27-28, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Fantástico essa questão, onde a gente entende pela palavra de Deus que todos os eventos bíblicos, eles aconteceram segundo o propósito soberano do Senhor. E assim nós queremos terminar esse estudo de hoje, nessa introdução, talvez para alguns um pouco mais cansativo, complicado, mas no decorrer das lições, não fique triste, nós vamos estar vendo aí como isso vai se esclarecer. Essa parte que nós usamos da confissão, um pouco mais pesada, filosófica nas palavras, mas espero que Deus tenha aí usado para você compreender um pouco e também ser despertado a estudarmos mais sobre esse atributo maravilhoso do Senhor, a sua soberania, a sua soberania. Eu me despeço aqui até mais à noite, onde nós estaremos também compartilhando mais uma vez a palavra de Deus, de modo uma mensagem, uma mensagem compartilhada, pregada a todos nós para a honra e glória do Senhor. Vou aqui estar me despedindo então, quero fazer mais uma oração e desejar, pedir ao Senhor soberano que continue a operar a obra que Ele mesmo, no seu propósito soberano, começou na sua vida. Vamos orar aqui, vou só tirar da tela e nós vamos terminar com essa oração. Só apertar.
Vamos lá. Senhor, nós te louvamos pela tua soberania. É a tua soberania que nos fez existir, que nos mantém aqui na terra, que não só registra, como faz acontecer toda a nossa história. Queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós negligenciamos esse estudo bíblico e entender de forma mais profunda quem o Senhor é, como o Senhor age, onde tudo não só reflete o teu poder, a glória, a majestade, mas a consequência de tudo isso é o louvor da tua glória, e a outra consequência também é o nosso bem, a nossa vida, o seu amor manifesto através dos teus mandamentos, dos teus decretos, das tuas leis. Isso tudo é a manifestação do teu amor para conosco. O Senhor que é um Deus santo, 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 justo, cheio de graça e misericórdia, aquele que não depende de nós para nada, de forma maravilhosa, espantosa, soberana, determinou que fôssemos objetos do teu amor, mesmo nós sendo pecadores, desafeiçoados a ti, rebeldes a ti, não só no passado, mas ainda nesse corpo do pecado. E mesmo assim, o Senhor continua imutável nos teus propósitos, na tua soberania em relação a nós. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você. Até às 19h30. Então, o sermão da noite, se você quiser nos acompanhar, estaremos logo mais passando o link ou também no Facebook. Um grande abraço. Deus abençoe.